Olá, tudo bem? Tudo bem, Ana? Estamos aqui hoje para fazer a devolutiva da Ana, né? Ana Yakzinski, cursista do estágio probatório, que é do componente curricular de Sociologia. Essa prática, ela implementou no dia 14/11 em um segundo ano, curso técnico, né, de ADM. A Ana, então, ela fez, né, essa prática baseada nos objetivos de aprendizagem, né, que a gente tem aqui, que é compreender o debate antropológico sobre diversidade, identificando a noção de gênero como construto sociocultural e político que combate os preconceitos socioculturais. Maravilhosos conteúdos dentro de sociologia, né? Com relação aos instrumentos avaliativos, que é uma das questões que a gente tem no planejamento, a Ana utilizou vários, né, do que está aqui listado: lista de exercício, prova, atividade prática, seminário, debate, né? E aí ela fez agora uma avaliação formativa, né, se dedicou a uma avaliação formativa, sendo uma atividade prática e o trabalho em grupo, né? Então foi bem interessante porque a Ana acabou fazendo também uma avaliação diagnóstica, né? Uma roda de conversa ali com os alunos. Teve a aula anterior, ela deixa claro quando se inicia ali a prática, né? Que já foi discutido. E essas perguntas para a roda de conversa sobre gênero, sexo biológico, feminismo, né, falando sobre as oportunidades diferentes de homens e mulheres na sociedade, como é que a escola trata esse tema, né? Então foi bem interessante a prática, o planejamento e a prática, né? Descrição das atividades, ela fez os momentos, né? Dividiu em grupos, em 4 grupos, atividades diferenciadas para montagem de painel e combinou com os alunos a devolutiva na aula seguinte, a prática, né, como ela faria essa devolutiva, que também era uma das exigências, né, dentro do planejamento, certo? A professora se coloca como mediadora, circulando pela sala. Durante a pesquisa, orienta os alunos, os conceitos, as fontes, né? Auxilia na produção do painel, enfim. Então acabou sendo o planejamento bem dentro do que é esperado, né? Dentro do planejamento a gente tem algumas rubricas, né? Deixa eu entrar aqui. Então a gente tem aqui as rubricas dentro do planejamento que foram muito bem feitas, né? Construídas. Então, no documento do planejamento, listou o objetivo, descreveu a estratégia, descreveu e justificou o instrumento de avaliação diversificado, listou os critérios de avaliação, né? Ela escreveu exatamente o que ela ia avaliar em cada um dos grupos, né? Evidenciou a finalidade da avaliação, que é uma avaliação, no caso, formativa, descreveu como realizaria o acompanhamento e intervenção e indicou o momento, né, da devolutiva. Então foi bem interessante, né? Essa roda de conversa é interessante porque desenvolve as competências cidadãs, cognitivas, socioemocionais, como ela mesma colocou no planejamento, né? O painel acaba sendo um instrumento participativo, pois busca avaliar o processo e não o produto final. Fez o monitoramento das atividades, muito bem feito, circula pela sala, né, o tempo todo. Durante a pesquisa, orienta, né, como fazer a pesquisa e verificar as fontes. Isso é muito importante, né, identificar de onde vêm as fontes. Hoje em dia, com tanta situação, né, faz monitoramento, né. O interessante do painel é que ele tem um produto final, né, visual, e a professora auxilia os alunos nisso. Até as atividades também que vai sendo realizada, ela vai sendo organizada e vai sendo orientada com a ajuda da professora, né? E com relação à prática,
Então, explicou aos alunos a avaliação formativa, explicou o painel, explicou os critérios, que foi bem interessante isso aqui, porque normalmente eles sabem que vai ter uma avaliação, mas não sabem exatamente o que vai ser avaliado. No caso, era para ter os critérios foram bem explicados por ela, né? Falou sobre o feedback no momento que faria, próxima aula. Fez aquela avaliação diagnóstica numa roda de conversa e usou música, um grupo usou música, que é bem diversificado, a questão do boneco, criação do slogan, né? Então, assim, o produto final, que é o painel colaborativo, potencializa o trabalho em equipe, facilita o compartilhamento de ideias, aprimora as relações interpessoais, né? Porque para você construir um painel colaborativo, você precisa ouvir o outro. Isso ajuda muito, é um momento muito rico, né, de trocas, certo? E assim, uma proposição é pensar as formas de estimular o pensamento.